Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Munatira Anachari Jamuna Tira Anachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Rajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shila Prabhupada Jagat Guru Ki Jai Nitai Gora Premanande Hari Hari Bol. Bom dia, pessoal, todos sejam muito bem-vindos. Marcelo Magalhães, Haridashana Prabhu, minhas reverências. Já também o pessoal aqui que acompanha pelo nosso Instagram, Maria Marino, também o Anubhau. Vamos lá, vamos em frente, seguindo aqui nessa jornada de estudos do Srimad Bhagavatam, hoje sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. Eu vou ler o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 31, intitulado Os Movimentos das Entidades Vivas. Eu vou ler o verso número 40, tá? Um verso que traz assim um conteúdo bastante assim complexo para aqueles que estão orientados por aquilo que chamamos hoje em dia de sociedade secular, né? pela academia, pela ciência mundana, pela academia mundana. Então, aqui nós estamos tratando de um conhecimento que suplanta, né, qualquer tipo de compreensão mundana. Esse é o ponto. O chamado Bhagavatam, ele lida com uma ciência que é como a metafísica, né? Que não pode ser comprovada através dos experimentos mundanos que se utilizam da nossa capacidade sensorial e nem os instrumentos que são criados por nós, seres falhos. Então a ciência mundana, ela tem uma capacidade de tentar entender esse mundo e os fenômenos que nele ocorrem, mas ainda assim não consegue explicar tudo, mesmo no que diz respeito aos fenômenos desse mundo aqui material denso. O que dizer de aspectos que estão além, né, desse mundo, a metafísica, né? Então isso não casa, entendeu? E aí é um outro tipo de abordagem que deve ser feito para a compreensão dessa ciência supramundana. Então, vamos lá, o verso 40, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskritya Narantyava Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista,
deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria. Reverências também a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador desse conhecimento. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Paulo César Martins, Paulinho, seja bem-vindo, bom dia. Hare Krishna. Também aqui a Daniel Moraes, Adílio Ornelas, Jai, Jagadisha Hare. Hare Krishna, seja muito bem-vindo, Daniel. Todos vocês que estão aqui se conectando com o canal do Instagram também da ISKCON Rio de Janeiro. Ok? Fazendo aqui originalmente a transmissão se dá pelo Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Mas alguns devotos como eu, Haridashna Paravyoma, também fazemos simultaneamente a transmissão pelo Instagram. Esse canal da ISKCON também Rio de Janeiro, do Instagram, tá bom? E vamos em frente. Sérgio Pacheco, nosso querido Sanatana Dharma. Hare Krishna, seja muito bem-vindo. Por favor, esteja presente. Temos um tema aqui hoje bastante interessante e, como eu mencionava, um assunto que pode não ser muito bem compreendido, sobretudo por aqueles que estão orientados unicamente pela nossa sociedade secular. A gente precisa de Buddhi para compreender alguns aspectos transcendentais, né? E também essa ciência espiritual que explica os fenômenos desse mundo material de uma maneira muito mais lúcida, muito mais ampla. Então, a ideia é essa, né? Que vocês possam aqui também me auxiliar na condução dessa leitura de hoje, tá bom? Shila Prabhupada aqui, Jai, Jai Paravyoma-ji, Hare Krishna, Haribol. Vamos em frente. Então esse é o Shloka 40 do capítulo 31 do terceiro canto. Yopayati Shanair Maya Yoshideva Vinirmita Tamikshetat Manomrityum Trinaikupam Ivavritam. E há aquela que o Payati se aproxima, Shanairi, lentamente, Maya, representação de Maya, Yoshit, mulher, Deva, pelo Senhor, Vinirmita, criada, Tam, a ela, Iksheta, deve-se considerar, Atmanaha, da alma, Mrityum, morte, Trinaihi, com grama, Kupam, um poço, Iva, como, Avritam, coberto. Vamos então à tradução, depois o significado, dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Tradução. A mulher criada pelo Senhor é a representação de Maya. E aquele que se associar com tal Maya, aceitando os serviços, ficará sabendo com certeza que este é o caminho da morte, assim como um poço camuflado coberto com grama. Vamos com calma, tá? Prabhupada vai aqui tecer seus comentários e nós vamos debater esse assunto, mas de pronto é muito importante que se compreenda que está se falando aqui da manifestação de uma alma corporificada num corpo feminino e que está inebriada com assim, a existência material, identificando-se com a condição corpórea, né? Então, não está se falando aqui da alma na sua natureza, entendeu? Na sua pureza, na sua capacidade de agir de acordo com essa sua natureza, entendeu? Então, esse é o ponto que a gente tem que saber distinguir, entendeu? O primeiro ponto, entender, não somos esses corpos materiais, somos almas espirituais eternas experienciando a existência material e através dela estamos passando por diferentes experimentos em diferentes tipos de corpos,
vivenciando experiências em gênero masculino, gênero feminino, mas a alma em si, ela é de uma natureza transcendental. Satitananda, né? Eterna, plena de consciência, de conhecimento e bem-aventurada. Né? Ao passo que, uma vez corporificada, ficamos numa condição asat, ou seja, submetidos à temporalidade, atit, ou seja, na ignorância. Né? Na ignorância no sentido literal, né? Sem conhecimento, a gente fica encoberto pelo véu de Maia, né? Da ilusão, e ficamos assim identificados: eu sou um homem, ela é uma mulher, aquele é isso, eu sou brasileiro, carioca, todas os upads, as designações inerentes ao corpo, a situação transitória pela qual a pessoa está passando. E por último, a pessoa está na condição Nirananda, que é destituído da faculdade intrínseca do ser, que é a sua bem-aventurança. Né? Bem-aventurança que se traduz não como uma felicidade, tá? É algo que está além do conceito de felicidade. Porque a felicidade, ela oscila, né? Esse mundo tudo é dual. Tem a felicidade e tem a aflição, o sofrimento. Bem-aventurado é aquele que vive essa dualidade desse mundo, mas sem se afetar. Porque ele está iluminado pelo conhecimento Buda e Yoga, portanto ele lida com as adversidades do mundo e não se afeta, não altera o seu estado de consciência. Ele está sempre bem-aventurado, ainda que lide com situações adversas, porque ele compreende que está tudo no controle de Krishna, e que aquilo que está acontecendo na sua vida, ou que acontece aí na vida dos outros desse mundo, é tudo resultado de guna e karma, ação e reação, causa e efeito. Nada está errado, tudo acontece de acordo com as demandas que o homem empreende. Né? O homem que eu me refiro é o homem, a sociedade de uma maneira em geral, né? Na sua jornada nesse mundo material. Então, vamos em frente, vamos ler agora o significado de Srila Prabhupada. Às vezes, acontece que um poço abandonado é coberto de grama. E um viajante incauto, que não sabe da existência do poço, cai nele, tendo sua morte garantida. Aqui Prabhupada está se referindo naturalmente, embora isso possa acontecer até aqui nos grandes centros também, né? Outro dia eu tive conhecimento de uma moça que, caminhando ali por uma via, na Avenida Martin Luther King, ela caiu dentro de um bueiro. Estava escuro, o bueiro estava sem tampa. Imaginem, né? Mas aqui Prabhupada está se referindo naturalmente a um ambiente lá de uma Índia mais antiga. Essa é a referência, onde os viajantes caminhavam por assim, estradas menos iluminadas, com pouca... sem nenhum, assim, sem urbanização. E, portanto, nessa caminhada podiam existir poços e que a vegetação cobre, e a pessoa ia uma armadilha natural, e a pessoa cair dentro daquela armadilha, né? Natural, entendeu? Então, essa é a referência que Prabhupada está dando, tá bom? Então, analogamente, a associação com a mulher começa quando o homem aceita o serviço dela. Porque a mulher foi criada especialmente pelo Senhor para prestar serviço ao homem. Calma aí, tá? Calma aí. Vamos destrinchar isso com bastante filosofia, tá bom? Aceitando o serviço dela, o homem cai na armadilha. Então, quer dizer, Prabhupada aqui está falando da condição da alma num corpo masculino, inebriado, vivendo basicamente dentro do conceito corpóreo de vida, impulsionado por uma mente materialmente condicionada, e a mulher que está agindo também dentro de uma plataforma mundana, sem compreensão da realidade, tá bom? Esse é um primeiro ponto que é importante a gente frisar, tá? Se ele não tiver inteligência para entender que ela é o portão para a vida infernal, poderá entregar-se à sua companhia muito liberalmente, tá? Aqui Prabhupada já dá esse sinal do que eu falei agora, né? Companhia, né? Aproveitar da companhia liberalmente, ou seja, sem princípios, sem compreensão da importância da forma humana de vida, uma vida mundana,
calcada na fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos, uma troca ali de grosseiro, de uma vida grosseira, uma vida pouco filosófica, tá bom? Isto é proibido para aqueles que aspiram a ascender à plataforma transcendental. Mesmo há 50 anos atrás, na sociedade hindu, tal associação era restringida. A esposa não podia ver o esposo durante o dia. Os chefes de família tinham, inclusive, áreas residenciais diferentes. Os cômodos internos do prédio eram para a mulher e os cômodos externos para o homem. Aqui Prabhupada não está falando que esse é o método ideal. Ele está falando de uma realidade da sociedade hindu, tá? E um detalhe muito importante é que o movimento Hare Krishna não representa a sociedade hindu, tá bom? O movimento Hare Krishna é o Bhagavata Dharma. A sociedade hindu é que tem referências das instruções védicas do Bhagavata Dharma. Porém, em razão de aspectos culturais, se perverte muita coisa, entendeu? E se introduz uma série de conceitos com influências, com contaminações. Por exemplo, lá na sociedade hindu sofre muita contaminação do islamismo, por exemplo, né? Então, essa rigidez na relação de homem e mulher, isso tudo é contaminação, entendeu? Então, Prabhupada está fazendo essa referência e não dizendo que isso é o padrão. Ele está se referindo a uma sociedade hindu. A sociedade hindu também é uma sociedade mundana, entendeu? Então, os cômodos... isso eu já li. A aceitação de serviço prestado por mulher pode parecer muito agradável, mas devemos ser muito cautelosos ao aceitar tal serviço, porque se diz claramente que a mulher é o portão para a morte, ou seja, para o esquecimento de nosso eu, tá? Ela bloqueia o caminho da compreensão espiritual. Tá? Volto a dizer, aqui é o conceito da mulher mundana, a mulher que está vivendo completamente absorta, quer dizer, não é a mulher, é a alma espiritual corporificada numa forma feminina e que vive uma vida mundana, sem a menor compreensão da sua identidade espiritual. Ok? Vamos lá então ler, já li o significado de Srila Prabhupada, e agora vamos a gente tentar destrinchar um pouco esse verso que pode trazer muita polêmica, tá? Então vamos lá, Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Diva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu's Ki Jai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Temos um comentário aqui da Shanti Ananda, eu agradeço desde já sua participação, Shanti Ananda. Ela fala aqui, muito legal a sua preocupação em desfazer o que parece. É importante, porque a gente lê assim um significado, lê um verso, um shloka dos Vedas, e pode, no primeiro momento, aparentar machismo, misoginia, uma série de distorções. Não é nada disso. Estamos aqui abordando um conhecimento sobre o prisma filosófico transcendental, de muita profundidade. Eu vou tentar aqui esmiuçar isso e exatamente clarear a nossa compreensão acerca desse ponto filosófico, tá bom? Com o que eu também conto com a participação dos Vaishnavas aqui presentes. Temos aqui também o Jashvi Dasa, Madana Mohana, Márcio Claro, Bhaktin Val, Hare Krishna a todos vocês e minhas reverências, tá bom? Chegou aqui também o Robson Isidoro, a Helena, o Márcio, Márcio Arruda. Então é o seguinte, repetir aqui o verso, tá? Yopayat Shanair Maya Yoshideva Virirmita Tam Ikshetat Manomrityum Trinaikupam Ivavritam. Tradução, a mulher criada pelo Senhor é representação de Maya.
E aquele que se associar com tal Maya, aceitando os serviços, ficará sabendo com certeza que este é o caminho da morte, assim como o poço camuflado coberto com grama. Isso aqui, esse verso, ele me remete àquela história de Adão e Eva, né? Tem a história da maçã, né, que eles comeram a maçã. É mais ou menos por aí. É uma analogia que remete à compreensão de que se perderam dentro do inebriamento material, da atração entre macho e fêmea, homem e mulher, e aí desenvolveram uma conduta de vida dentro dessa perspectiva de cultivo do prazer sensorial, da gratificação dos sentidos, tá? Mas vamos lá tentar entender esse significado de Prabhupada e esse shloka do Srimad Bhagavatam, que está falando sobre essa condição da mulher. Volto a dizer, está se falando aqui de uma alma espiritual eterna, tá? A nossa identidade verdadeira é de almas espirituais, tá? No Bhagavad Gita, Krishna explica isso de maneira muito didática, no 2º capítulo, resumo do conteúdo do Gita, tá? É muito bem explicado. E sim, e a alma espiritual, ela vaga nesse universo material, submetida a assim, inúmeros nascimentos e mortes. Bahunan, Jamananante, Gyanavam Mam Prapadyate. Esse verso, capítulo 7, verso 19 da Bhagavad Gita, ele explica que Bahunan, milhares, Jamanam, nascimentos e mortes, Ante, após milhares de nascimentos e mortes, tá? Bahunan, Jamanam, Ante, Gyanavam Mam Prapadyate. Aquele que obtém, né, Gyana, conhecimento sobre mim, Krishna fala. Gyana Van Man. Gyana, conhecimento, Van. Aquele que tem esse conhecimento, Man, sobre mim, Prapadyante. Essa pessoa vai me servir, me adorar. Entendeu? Adorar no sentido de prestar serviço amoroso a Deus. Né? Vasudeva Sarvaniti, é a terceira linha desse verso. Compreendendo que eu sou aquele que é para ser desvendado, descoberto, e que estou em tudo, presente em tudo. Samahatma Sudurlabha, tal grande alma é muito rara. Entendo, tá? Que essa última linha do verso fala exatamente sobre como é rara uma pessoa que vai ter efetivamente compreensão da sua posição nesse mundo, da posição de Deus e de como deve se relacionar com Deus, através de serviço devocional amoroso, tá? Nós, como partes integrantes de Deus, né? Outro verso que também vai se alinhar com a compreensão disso é aquele Mamai Vansho Divaloke, Divabhuta Sanatanaha. Esse verso fala que Krishna está explicando para Arjuna que Mama Eva Ansho Divaloke, que as almas espirituais, elas são Mama, minhas, Eva Ansho, partes e parcelas integrantes de mim mesmo. Ou seja, nós somos partes integrantes de Deus, mas somos seres individuais. Divabhuta Sanatanaha. Então estamos vivenciando aqui Divabhuta, a condição de almas corporificadas, mas na verdade nós somos Sanatanaha, somos seres eternos, entendeu? Essa é a nossa condição. Tá? Então o primeiro ponto que deve se compreender é isso, que a nossa real natureza, a nossa verdadeira identidade, não é homem, não é mulher, não é negro, não é branco, não é rico, não é pobre, não é de nenhum tipo de gênero. Nós somos almas espirituais eternas, partes integrantes de Krishna. Essa é a nossa verdadeira identidade, tá? E sim, a nossa identificação com esse mundo, tá? Quando a gente nasce nesse mundo, quando a gente entra dentro do ciclo de nascimentos e mortes, tá? Dentro do plano de existência material, dessa jornada do samsara, ciclo de nascimentos e mortes, então a gente fica submetido a leis desse mundo, tá? E esse mundo, ele é regido por Maya Devi. Maya Devi é uma potente energia de Krishna, tá? Que vai... Poxa, Lupe, meu cão entrou numa aqui de... Rapaz, tá vigiando ali o corredor. Lupe, parou. Então, Maya Devi, ela é, assim, muito poderosa. E o próprio termo Maya quer dizer aquilo que não é. E Maya produz uma ilusão. É através da energia de Maya, que se manifesta pelos 3 modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, que é Tamaguna, Rajaguna e
Sattva-guna, que a gente vive sob esse encanto de Maya. E é Maya que faz que nós nos identifiquemos com a nossa condição transitória e temporária. A gente se identifica com o nosso invólucro, com esse corpo material, que é meramente o nosso veículo para que a gente possa, nós, almas espirituais, possamos interagir nesse plano de existência material. Eu gosto de usar aquela analogia do escafandro, é o instrumento, é a vestimenta que a alma se socorre para poder viver nesse plano aqui material. Tá? Então esse é um ponto que a gente tem que compreender com muita clareza. Não somos esses corpos e esse corpo é meramente o nosso veículo, é o nosso escafandro, para que a gente possa interagir nesse plano de existência material. Né? Prabhupada, inclusive, denomina que a alma espiritual eterna, nessa condição, ela fica na condição de alma condicionada. Ela se condiciona ao modus vivendi desse mundo material, do universo material. Tá? Ela se condiciona a isso e fica presa a isso. As suas condutas estão pautadas, basicamente, em manutenção do corpo, conseguir abrigo para o corpo, proteger o corpo, procriar, né, manutenção da espécie e viver nesse mundo para encontrar a felicidade, entendeu? E volto a dizer, não é a bem-aventurança, é momentos de felicidade nesse mundo. Então todo o empreendimento da alma corporificada nessa condição condicionada visa ali unicamente a comer, dormir, procriar, né, acasalar e se defender. Tal qual qualquer outro tipo de ser vivente nesse mundo, que também se utiliza dessas prerrogativas, né, para se manter nesse mundo. É isso? Mas essa não é a verdadeira meta da alma espiritual. Então estamos numa condição ali de almas condicionadas. Né? A gente acorda e vê esse mundo como sendo o mundo da realidade, e como eu sendo um homem brasileiro, carioca, branco, de origem italiana, e assim vai. Né? Eu me referindo aqui a mim, no caso, não é isso? E não sou nada disso, né? Eu sou uma alma espiritual eterna. Então esse é um ponto que precisa ser muito bem esclarecido. E nesse samsara a gente vai estar condicionado à existência material e condicionado a cada tipo de invólucro que a gente vai receber de acordo com a nossa própria conduta, nosso guna e karma. Tá? Nós estamos aqui hoje pré-moldando a nossa próxima existência. Esse corpo que, por exemplo, eu me socorro agora, ele é o resultado final de minhas experiências anteriores e, sobretudo, da influência da minha vida anterior. Tá? Mas é como se diz, amalgamamento, não sei se existe essa palavra, ou seja, é uma interação de muitas perspectivas e de buscas que eu venho cultivando. E aí eu estou pré-moldando minha próxima existência e meu corpo vai ser de acordo com o que eu estou cultivando aqui agora e com influência daquilo que eu carrego de vidas e vidas e vidas. Tá? Até no Chaitanya Charitamrita tem um verso que fala sobre isso, né? Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavandiva Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Latabidya, que explica que a diva, a alma espiritual, ela está vagando no universo material e vivenciando diferentes experiências. Né? Ora, Brahmanda, em planos superiores, celestiais, e Brahmite, ora, em planos inferiores, muito complexos. Vivemos também experiências como estamos vivendo agora, nesse plano de existência, que é um plano intermediário. Então essa é a jornada da alma nessa condição condicionada, entendeu? E se identificando sempre com o seu invólucro e vivendo com base nessa perspectiva. Então, muito distante da sua realidade como alma espiritual. Tá? Então, uma coisa importante é que uma vez corporificados, a alma ela vai naturalmente ter a tendência, um homem, naturalmente, né, uma alma corporificada de uma forma masculina, naturalmente ele vai ter a atração por uma outra alma num aspecto feminino. Isso é a mola mestra do mundo material. Tá? É a procriação, é a manutenção das espécies que se dá através dessa natural atração que ocorre entre macho e fêmea, entre o gênero masculino e gênero feminino. Tá? Essa é uma regra desse mundo material. Tá? Tem um verso no Srimad Bhagavatam
quinto canto, capítulo 5, verso número 8, que ele vai falar: Puncha Stria Mitunibhavana Tam Tayor Mrityu Ridaya Grande Ahu Ato Griha Kshetra Sutapta Vitair Janasya Morro Janaham Mameti. Tá? Ou seja, essa atração Puncha Stria, essa atração entre macho e fêmea, né, ela é a alavanca, né, é o que promove todo o desenvolvimento do conceito de vida mundana, né, onde a pessoa se atrai, né, o homem se atrai pela mulher, e aí ele começa a pensar em termos de lar, esposa, filhos, né, a sua grija, todo o seu arcabouço de elementos na sua vida aqui mundana, identificado com a sua condição de homem, um chefe de família, e aí vai procriar, aí a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, né? Nada disso lhe pertence, na verdade, né? Nem o nosso corpo é nosso, né? O que dizer o corpo de outros, mesmo os subprodutos que possamos produzir, né, através da interação, do intercurso sexual. Nossos filhos não são nossos, né? Tem até um ditado que fala: os filhos a gente faz para o mundo, é isso? É um ditado mundano. Mas é isso mesmo, cada um é um indivíduo. Mas enfim, então esse verso ele vai falar que e daí nasce toda a ilusão, a grande ilusão, Janaham Mameti, entendeu? Que nos faz conduzir a vida dentro do conceito de Aham Mameti, né? É o Aham Kara, Aham Mameti, eu e meu. A pessoa vive nessa ilusão. E sim, e essa interação, essa atração entre macho e fêmea, esse Puncha Stria, né, ele gera o grande nó, o Hridaya Grande, é o nó no coração que nos prende a essa condição de existência material. Então esse é outro ponto muito importante. Então quando o Prabhupada está mencionando aqui sobre a condição da mulher, e quando esse verso que eu citei agora está falando da condição do homem, está falando de almas que estão corporificadas em gêneros distintos e que estão influenciados por uma energia Maya de Krishna, que é uma energia que predomina nesse mundo, entendeu? E que nos faz a gente ficar identificado com essa condição de existência material, entendeu? Então agimos dentro de uma perspectiva equivocada, né? Vivemos dentro do... É como, por exemplo, naquele grande filme Matrix, né? A gente viu que seres que viviam dentro de casulos, presos a um sistema meticulosamente engendrado, no qual eles estavam assim sendo sugados, a energia deles, o calor corpóreo deles era sugado através de todo um equipamento, e eles viviam ali adormecidos, na verdade, e vivendo uma vida virtual, como se aquilo fosse uma realidade. Mas, na verdade, eles estavam presos a um casulo, adormecidos, numa grande ilusão, vivendo uma vida virtual e oferecendo energia para a manutenção de um sistema. É mais ou menos o que acontece, é mais ou menos não, é exatamente isso que acontece na existência material. Maya Devi está ali, utilizando dos gunas, os modos da natureza material, nos submetendo às cordas, né? Guna, uma das traduções do termo guna quer dizer cordas, que nos atam e que nos controlam, os gunas nos controlam, agimos de acordo com os modos da natureza material, dentro de uma realidade completamente ilusória, na medida em que tudo é temporário e transitório. Nos identificamos com aquela condição como se aquilo fosse a verdade. Por exemplo, a gente olha para esse mundo e contempla esse mundo e vê esse mundo como sendo o local da realidade. E não é. Até porque esse mundo também ele é transitório e é temporário. A realidade se encontra em outro plano de existência, que é o plano do absoluto, o plano espiritual. Entendeu? Então, quer dizer, a gente está vivendo toda uma grande ilusão. Tem uma expressão também mundana que fala, né? A vida é uma ilusão. Então, ou seja, esses elementos são muito importantes para que a gente possa compreender a profundidade do que esses versos do Srimad Bhagavatam estão querendo expressar. Tá? A gente não pode analisar isso com um olhar
mundano, entendeu? Com toda essa dicotomia de machismo, feminismo e tudo mais. Não, estamos falando aqui de um assunto transcendental e da condição de almas que se encontram em diferentes gêneros e qual é a tendência delas agirem, dentro de qual perspectiva, entendeu? Esse é o ponto que a gente precisa entender. Então, sim, de acordo com Guna e Karma, tá? A alma recebe um corpo específico. Já falei mais ou menos isso, né? E cada reentrada nesse mundo material que a gente tem, cada renascimento, né, através do processo de reencarnação, recebemos um corpo e temos ali uma tendência. Um corpo masculino, por exemplo, ele apresenta uma natureza física, biológica, né, que tem as suas características. Tá? Por exemplo, um homem, né, uma alma num corpo masculino, esse corpo masculino lhe oferece, por exemplo, fibras musculares 3 vezes mais do que as fibras musculares de um corpo feminino. Tá? Por exemplo, testosterona. O corpo masculino, ele oferece muito mais testosterona do que o corpo feminino. Em contrapartida, a alma que está no corpo feminino, esse corpo feminino, lhe promove muito mais progesterona. Então são condições biológicas, fisiológicas distintas, entendeu? E por conta disso, a alma numa forma masculina, ela dispõe de determinadas ferramentas e a alma no corpo feminino dispõe de outras ferramentas. O importante é que se entenda que à luz da filosofia espiritual, ambas se complementam, se amalgamam para criar um campo, tá? um porto seguro para o estabelecimento de famílias saudáveis, cada um dentro das suas naturezas intrínsecas, tá bom? Agora, é necessário que se tenha o conhecimento espiritual para que se possa exercer essas faculdades de maneira apropriada, com empatia, sabendo cada um respeitar os limites, as qualidades positivas, as qualidades negativas, um e do outro, e com tolerância, com compaixão e misericórdia, saber caminhar juntos em prol de um objetivo único de todos, que é autoaperfeiçoamento, autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Agora, existe um efeito, como se diz, um efeito colateral, que é resultante o quê? Do condicionamento da alma. Qual é esse efeito colateral? As almas em corpos masculinos, devido à sua condição mais avantajada sob o ponto de vista físico, biológico, mais força, então essas almas acabam que se sentem superiores àquelas almas que se encontram em formas femininas. E como consequência, por se acharem superiores, aí quando tem superioridade, existem 2 possibilidades: proteção ou exploração. Homens, ainda que não devidamente instruídos pelo conhecimento transcendental, vão naturalmente utilizar a prerrogativa o quê? Da proteção. Tá? Ainda que não se tenha a compreensão espiritual, mas que se tenha ali a ética, a moralidade, valores e princípios humanos. O homem vai naturalmente proteger a mulher, vai proteger os filhos, vai proteger a natureza. Vai ter essa compreensão da importância de que ele, uma vez que ele tem uma superioridade sob o ponto de vista físico, biológico, então ele protege aqueles que são menos favorecidos nesse aspecto. Agora, em contrapartida, a gente observa, por exemplo, que há almas que estão em formas femininas têm potencialidades que os homens não têm. E, por exemplo, a mulher ela tem uma psicologia muito mais forte, ela lida com dificuldades emocionais de uma maneira muito mais poderosa do que o homem, entendeu? Então, é uma troca, é uma condição que se amalgama, conforme eu falei, para o estabelecimento de um núcleo positivo e favorável, entendeu? Por exemplo, porque dispõe de mais progesterona, a mulher ela tem uma natural tendência, o quê? Às atividades ligadas ao setor da medicina, dos cuidados, da educação. Né? Não à toa a mulher ela é uma exímia, o quê? Gestante, né? A mulher ela tem
a prerrogativa de engravidar e é ela que carrega a alma. Né? Imagine, olha só o empoderamento da alma no corpo feminino, de receber de Deus a dádiva de poder promover a gestação. Ela é engravida e é dentro do corpo dela que vai se desenvolver o feto e aí trazer todas as almas que vêm para esse mundo, elas vêm através de um corpo feminino. Tem maior empoderamento do que isso? Entendeu? Olha só essa capacidade. Então, quer dizer, então a gente tem que entender sobre o aspecto transcendental, né? Voltando ao ponto inicial aqui dessa minha fala, então, homens inescrupulosos, destituídos de uma compreensão, até mesmo de uma educação mundana, vão explorar mulheres, entendeu? Isso é um distúrbio, é um defeito. E como isso se deu durante décadas, né? Talvez centenas de anos, o que aconteceu? Qual foi o pêndulo? O que aconteceu com o pêndulo, essa balança? Surgiu o feminismo, uma reação natural da classe feminina para se proteger dessas atrocidades promovidas por homens inescrupulosos, entendeu? Que utilizam mal a sua capacidade física, né, que se acham superiores e que exploram os demais seres, entendeu? Em formas femininas. Então isso é um efeito colateral, danoso, entendeu? Agora, o Bhagavatam está expressando aqui o quê? A condição da alma exatamente nesse inebriamento, entendeu? Então, por exemplo, a alma no corpo feminino, naturalmente, ela vai ter mais preocupação, se bem que hoje a coisa está muito complicada, né? Kali Yuga avançou muito e a gente vê aí, por exemplo, a categoria dos metrosexuais, homens que estão muito preocupados com a sua aparência física e que aí se submetem a tratamentos de pele, tratamento disso, daquilo, vão a salões de beleza e tudo mais. Enfim, é outro efeito colateral da identificação corpórea, entendeu? Mas, em regra, a alma no corpo feminino ela tem mais tendência a estar muito identificada com a sua compleição corpórea, se preocupar com o cabelo, desculpe, com a questão da sua aparência física, salões de beleza, cabelo de um jeito, cabelo de outro, pinta de uma cor, pinta de outro, utilização de ornamentos para o seu corpo. A mulher tem a tendência, até pelo fato de que ela é aquele objeto de apreciação do homem, né? Então é natural que a mulher busque essa atratividade, entendeu? Isso é natural, é normal, né? Mas isso não impede, entendeu, que a mulher tenha seu desenvolvimento, seja sob o ponto de vista social, profissional e espiritual, assim como, porque todos somos almas, entendeu? Não está se falando aqui de corpos, está se falando de almas, entendeu? Mas a alma no corpo feminino vai ter uma tendência a maior identificação com a sua condição corpórea, entendeu? Esse é o ponto que a gente tem que entender. E é sobre esse ponto de vista que o Bhagavatam está falando. A mulher nessa condição, como sendo aquele elemento que vai atrair o homem e vai prendê-lo dentro, e se prender também, né, dentro da condição de vida mundana, desfrutando desse mundo e dos prazeres sensoriais, entendeu? Essa é a explicação aqui que Prabhupada está dando, entendeu? E de maneira nenhuma Prabhupada está sendo machista, misógino, qualquer coisa dessa natureza. Até porque Prabhupada ele foi um vanguardista dentro das escolas espiritualistas. Prabhupada, por exemplo, ele quebrou paradigmas importantíssimos, permitindo que as almas em corpos femininos, as devotas, tivessem a experiência de vivência dentro do ashrama, ou seja, dentro dos templos. E Prabhupada deu o Gayatri para as devotas que, devido à sua capacitação, né, podem fazer adoração às deidades. Prabhupada deu a oportunidade que as devotas preguem na Vyasa-asana, entendeu? Então Prabhupada Prabhupada nunca olhou para ninguém, nem para nada, sob o ponto de vista do invólucro. Ele sempre olhou a todos sob a perspectiva de almas espirituais, entendeu? Então Prabhupada está completamente, completamente transcendental e muito livre dessas conceituações, entendeu? Limitantes e discriminatórias, tá? Bom, vamos lá.
Já temos aqui alguns comentários. Antes de eu continuar, aqui a ISCOM Rio de Janeiro, que para Vilma Prabhu, né? Sim, Prabhu, somos almas eternas, porém estamos na atual condição como almas condicionadas, inclusive condicionadas a esse corpo que recebemos. Concorda? Exatamente, foi o que eu falei, né? A gente se condiciona a essa condição, tá? Agora, tem um ponto importante, né, que até conversando com o Paravioma, numa ocasião sobre esse ponto filosófico, que ele alertou e que é bastante importante, que é de que, então se nós não somos estes corpos, pode-se abonar, por exemplo, a ideologia de gêneros. Né? Eu sou o que eu quiser. Não, de maneira nenhuma. Né? A gente, obviamente, ninguém deve ser discriminado por uma opção, uma escolha, mas isso é um grande desvirtuamento da compreensão sobre si mesmo, entendeu? Em razão de Guna e Karma, a gente vai receber um corpo específico. Deus vai nos dar um corpo, né, dentro da nossa jornada no Samsara, a gente vai receber um corpo de acordo com condutas anteriores. Esse corpo não somos nós, quer dizer, nós pré-moldamos, é verdade. Mas, em última análise, é a própria natureza material que vai nos dar sobre o jugo de Maya e de Krishna, em última análise. Né? Krishna é o controlador de tudo, né? E aí esse corpo ele tem um dharma a ser cumprido, ele tem a sua fisiologia, ele tem a sua natureza, tá? Então, não significa que nós não somos estes corpos, então eu posso ser o que eu quiser. Não é isso que está se falando. Nós somos almas espirituais e uma vez experienciando a vida material, o corpo que a gente recebe é o corpo específico com o qual nós devemos lidar com ele, dentro das suas particularidades, das suas potencialidades. Então, essa compreensão de que eu posso ser o que eu quiser, isso é uma grande ilusão também. É uma segunda ilusão, é o aprofundamento de uma primeira ilusão de estar identificado com o corpo material e ainda querer não ser exatamente aquele corpo que você recebeu como uma dádiva de Deus, entendeu? E perverter, né, o seu Dharma mundano. Então, isso tem outro aspecto que precisa ser muito bem compreendido, tá bom? Mas, enfim... Tem um ditado que fala, né? Família é uma ideia genial de Deus. Eu já vi uns adesivos, né? Assim, em automóveis, que com essa expressão, o que é belíssimo, né? De fato, Deus ele cria um ambiente, a família é um grande alicerce para o desenvolvimento de almas, para que as almas possam exercer, né, as suas vidas e crescerem, né, dentro do princípio de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, tá? E um ambiente familiar saudável, ele é um ambiente propício para isso, né? Geração de filhos, onde se cumpre o princípio da procriação, tá? Os casais, né? Quando existe uma união entre um homem e uma mulher, qual é a principal finalidade disso? Vai ser constituir um lar e gerar filhos. E fazer com que esses filhos possam ser devidamente educados dentro de princípios e valores do mundo material positivos, mas mais do que isso, dentro da perspectiva da espiritualidade, um pai e uma mãe, eles têm a obrigação de direcionar seus filhos para o desenvolvimento espiritual, para que eles se entendam dentro da realidade deles como almas espirituais também, tá? E cada um dentro do seu papel, cumprindo o seu papel, isso fortalece muito esse elo familiar, tá? A gente vê que, por exemplo, a busca resultante do feminismo exacerbado, da mulher querendo um lugar ao sol dentro da sociedade, o que é mais do que justo, tá? Todo mundo tem direito de buscar o seu lugar ao sol, mas muitas vezes, na busca por esse empoderamento social, a mulher deixa de cumprir com a sua natureza como mãe, entendeu? Presente dentro de um lar e oferecendo à sua prole as condições favoráveis para um crescimento saudável de filhos, bem orientados, com uma boa psicologia, com capacidades emocionais, né? É um grande distúrbio que acontece hoje dentro da sociedade mundana, moderna, as mães que se ausentam do lar, cujos filhos são criados não pelas mães, né? Mas por terceiros, onde os filhos acabam desenvolvendo uma afetividade muito grande por aquela pessoa que se encontra mais presente na sua vida, entendeu? E a mãe deixa ali, muitas vezes, de cumprir com o processo de amamentação, né? A sua presença ali, a sua psicologia acolhendo o filho.
Então isso tudo gera muito problema dentro da sociedade também. Então a mulher ela já tem um empoderamento natural, que eu repito aqui, que é a faculdade de engravidar, de gerar filhos, de amamentar, de ser uma pessoa presente e que vai estabelecer ali valores e princípios muito importantes no desenvolvimento dos filhos, entendeu? Tá? Isso não reduz a capacidade da alma no corpo feminino, muito pelo contrário, a mulher exerce a sua primeira e mais importante faculdade como mãe, entendeu? Imagine, né, o poder disso, gente, pelo amor de Deus, sabe? Agora, nada impede que a mulher também possa, né, ingressar dentro do mercado de trabalho, utilizar as suas potencialidades e ser uma pessoa capaz, porque a mulher é, sim, ela detém essas capacidades. Por exemplo, recentemente nós tivemos aí uma médica brasileira, cientista, que desenvolveu uma substância, polimianina, se eu não me engano é o nome, que está revolucionando a medicina nesse campo da neurociência, onde ela introduz essa substância sintética nas vértebras, coluna vertebral, não é isso? Como se chama? Na medula espinhal, e está regenerando a condição motora de pessoas que sofreram traumas físicos e que ficaram em condições de paraplegia. Olha só que coisa incrível, né? Então, gente, vamos entender que a alma ela tem a sua potencialidade. E é disso que o Srimad Bhagavatam está falando, entendeu? De almas e não de corpos, não de seres mundanos, né? Não de limitações mundanas, entende? E pode-se tudo, né? Então, basicamente, eu acho que essa explanação minha já está suficiente, né? Eu vou agora aqui me ater também aos comentários de vocês, sempre bastante relevantes, aqui no nosso Facebook. Aqui temos a Adilila. Adilila fala aqui sobre desobedecer. Aqui o Paravioma estava com saudade de ouvir as aulas aqui na ISKCON Rio dos queridos devotos e devotas. Paravioma, né, que está usando o perfil da ISKCON e interagindo aqui com a gente. Tudo bem, Paravioma? Vamos em frente. Peraí, deixa eu fazer aqui o cursor correr. Só um minutinho. Adilila, desobedecer as ordens do mestre espiritual. Gente, ler livro de Srila Prabhupada, mestre espiritual. Temos que seguir, né, as instruções do mestre espiritual. Aceitar as palavras de Krishna, não especular. Não especular nada e fazer a vontade de Krishna, né? Que seja feita a vossa vontade. Ler comentários de Srila Prabhupada e seguir o que ele fala, né? O que o mestre espiritual está falando. É isso mesmo, Adilila. Mas muitas vezes, sem a devida orientação, a gente pode abordar um significado de Srila Prabhupada e ter uma má compreensão acerca dele, né? Pensar que Prabhupada, enfim, está falando algo assim, mas o que isso se deve é exatamente à nossa pouca profundidade filosófica, entendeu? Aqui o Marcelo Magalhães pergunta: posso concluir então que se for para experimentar a companhia íntima de uma mulher, deve então se procurar logo um casamento formal e que seja uma devota realmente pura de Krishna, com um sadhana bem estruturado? Como alcançamos esse merecimento? Bom, essa pessoa que você se referiu, né? Todos nós somos muito contaminados, né, Marcelo? Estamos assim, engatinhando na vida espiritual, começando a abrir os olhos para a realidade. Temos que primeiramente nos policiar, não é isso? Orai e vigiai, né? Aperfeiçoarmos a nossa vida através do autoconhecimento, né? Autoconhecimento remete necessariamente ao autoaperfeiçoamento, né? Para que a gente possa, nós sermos gestores das nossas vidas dentro da perspectiva espiritual, né? Inibindo os desejos mundanos. Isso não é fácil, né? Porque a gente está há vidas e vidas e vidas vivendo dentro de uma condição mundana, experimentando a vida material e o prazer sensorial. Então você conseguir sair dessa rotina, desse direcionamento, é muito difícil.
mas nós temos a potência do Mahamantra, da oração, a potência desses debates filosóficos que ocorrem aqui entre os devotos, seja aqui como nós estamos fazendo agora, seja as reuniões nos templos, enfim, né? Os estudos individuais com devida orientação. Então, a gente precisa primeiramente nós nos doutrinarmos positivamente, né? E sim, buscar uma pessoa que se afeiçoe com você, que haja uma afinidade e que juntos possam ambos caminhar para esse crescimento espiritual, entendeu? Né? Agora sim, de fato, o verdadeiro objetivo de uma relação matrimonial, ela é a que os dois possam se ajudar mutuamente na busca por Deus, entendeu? Essa é a meta. E claro, e procriar, trazer almas para esse mundo na condição de filhos, né, filhos temporários, e poder promover eles também a condição de êxito na vida material e na vida espiritual. Dar a eles conhecimento espiritual. É muito importante isso, né? Então, e como alcançar esse merecimento? Através de prática constante e desapego, né? Abhyasa e Vairagya, né? Prática constante e desapego. Prática constante o quê? Da meditação do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, clamando a Deus para que Ele nos ocupe a serviço dele, a que através desse serviço a gente possa ir depurando as nossas contaminações, nos colocando na verdadeira condição de almas espirituais, né? Para que possamos ser merecedores de receber a Bhakti de Krishna, né? Tem aquele verso que fala Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate Saguransa Matityatyam Brahma Bhuyaya Kalpate. Esse verso fala que aquele devoto, que ele não fale em circunstância alguma, que se mantenha ali firme nas suas práticas, na sua disciplina, nos seus objetivos espirituais, ele Bhakti Yogena Sevate, né? Oferecendo a Krishna o seu prana, a sua vida, servindo a Krishna, né? Conectando-se com Krishna através do serviço devocional, né? Saguransa Matityatyam, ele vai transcender de imediato a influência dos gunas, dos três modos da natureza material. E Brahma Bhuyaya Kalpate, e vai atingir a plataforma de Brahma, que é a condição de compreensão da sua natureza espiritual. Aí depois, lá no capítulo 18, esse verso não complementa, eles não são seguidos, mas eles se complementam. Aí Krishna vai falar para Arjuna, Brahma Bhuta Prasanatma, Na Shochati Nakankshati, Samasarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. O que esse verso está falando? Lembrem, a última linha do outro verso que eu falei, do Manchayo Vyabhicharena, é Brahma Bhuyaya Kalpate, né? Aí esse vai falar Brahma Bhuta Prasanatma. Uma vez que você atinge essa plataforma de Brahma Bhuta, onde você já se entende como alma espiritual eterna, na Shochati, na Kankshati, você passa a viver nesse mundo material, tá? Mas sem mais ficar almejando grandes desenvolvimentos econômicos, financeiros, materiais. Não, você entende que eu tenho um karma, e esse karma é o que eu mereço, tá tudo certo, e você vive mais dentro da perspectiva espiritual mesmo, de Brahma Bhuta Prasanatma, na condição de alma espiritual, entendeu? Mas claro, você cumpre os deveres desse mundo, mas você se entende como alma e age dentro da perspectiva de uma alma, dentro de princípios e valores divinos, entendeu? E aí, na Kankshati, na Shochati, na Kankshati, você não se lamenta mais por nada e nem fica almejando grandes desenvolvimentos econômicos, materiais, né? Samasarveshu Bhuteshu, você vai se tornar um bem-querente de todas as entidades vivas. E quando se fala bem-querente de todas as entidades vivas, está se falando de todas as entidades vivas que habitam esse mundo, entendeu? Os seres vegetais, animais, tudo, você se torna um bem-querente de tudo porque você identifica todos como almas que estão vivendo experiências no mundo material em diferentes corpos, mas que a origem de todas é comum a nós, que é o quê? Do Pai Eterno. Deus que é o Criador de tudo, do céu e da terra. É assim que fala a Bíblia? E é isso mesmo, entendeu? Então, todos os seres são nossos irmãos espirituais perante Deus. Daí a importância do vegetarianismo, né, gente? Tá?
E aí a última linha fala, na Shotyati, na Kansama Savesh Bhuteshu, Mad Bhaktin Labate Param. Aí Krishna fala, nesse momento, a alma vai atingir a minha Bhakti. Ou seja, Krishna vai dar a ela a condição de Bhakti mesmo, entendeu? De compreensão do serviço devocional, não mais o Sadhana Bhakti. Né? Nós estamos submetidos ao processo de Sadhana Bhakti, para que a gente possa depurar as nossas contaminações. Mas essa Bhakti que Krishna está falando é Bhakti pura, é Raganuga Bhakti, é o serviço devocional espontâneo. Ele não está mais submetido a regras e regulações, a disciplinas. Ele é natural, você já se depurou como alma e tudo que você faz é para o prazer de Deus, entendeu? Todos os relacionamentos, todas as suas ações, elas vão estar pautadas em última análise em dar prazer a Deus. Você vai criar seus filhos oferecendo eles para Krishna, fazendo com que eles possam desenvolver-se como almas, nessa condição também de Brahma Bhuta Prasanatma. Claro, esse é o objetivo. Agora, cada ser está no seu caminho. A gente tem que entender também isso, que nós temos o dever de agir, mas não temos o direito de reivindicar os frutos da ação. Cada filho que está sob a nossa tutela nesse mundo, ele vai ter as suas escolhas. A gente pode dar o melhor possível para eles, mas cada um vai escolher o seu caminho de acordo com a sua própria perspectiva, tá bom? Então é isso, Marcelo, é daí que vem então essa capacidade de se estabelecer relacionamentos verdadeiros dentro da perspectiva de almas e não de corpos materiais que querem um explorar o outro, entendeu? Sundarangi, Devidas, seja muito bem-vinda, Sundarangi. Hare Krishna. Desculpe, eu escrevi, mas estava no perfil da ISKCON. Desculpe-me. Eu que falei que já estou de volta ao Rio de Janeiro. Estava com saudade das aulas da ISKCON Rio. Risos? Agora eu entendi. Eu pensei que fosse porque o Paravyoma normalmente utiliza... Bem que eu não entendi muito bem. Eu já estou de volta. Eu falei, Paravyoma estava viajando. Não imaginava. Mas sem problema, Sundarang. Imagine. Seja muito bem-vinda. Seja lá pelo perfil. Isso já aconteceu comigo também. De me manifestar no Facebook e até pensarem que era Paravyoma. Exatamente o que aconteceu agora. Então é isso, gente. Aqui a Marina Cigana Rosa. A Dami, de 6 anos, falou que Brahma Bhuta não é de Deus. Risos. Brahma Bhuta, entendi. Vou falar para ela. Brahma Bhuta. Né? Brahma Bhuta Prasanatma. Essa condição, essa posição de alma, né? A pessoa já está numa condição ali de muita bem-aventurança, identificada com a sua condição de alma eterna, servindo Deus e, consequentemente, bem-aventurada, né? Resgatando esse elemento da alma pura, que é a bem-aventurança, está sempre feliz, entendeu? Quer dizer, não é feliz exatamente, repito, né? Não é feliz, é bem-aventurado, é um conceito que está além do conceito de felicidade, tá bom? Legal, muita gente aqui acompanhando pelo nosso Instagram. Também não temos muitos comentários. A Marina Cigana, obrigado por sua participação. Tá? Aqui no nosso Facebook, eu acho que já se encerraram também os comentários. Eu vou aqui dar mais um tempinho para alguém comentar alguma coisa. E se não, eu vou ficando por aqui desejando a todos um bom final de semana. Tá? E lembrando que vocês, por favor, conectem-se, né, com os centros culturais, os templos no local de residência de vocês, sempre realizando atividades devocionais. Essa interação ali é muito importante, entendeu? A vida espiritual real, né? Não só aqui através das mídias, entendeu? Virtual, embora o virtual cumpra o seu papel, mas é bem legal os relacionamentos ali, a interação pessoal mesmo, né? Física, entendeu? Temos aqui o Jasui Dasa, Haribou Jasui. Hoje você não trouxe nenhum comentário, né? Deixa eu ver aqui se eu pulei algum comentário de alguém, porque nesse cursor aqui do Facebook, normalmente ele tem uns probleminhas. Mas não, parece que tá tudo certinho, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. Um bom dia para todos vocês, final de semana maravilhoso. Shila Prabhupada Ki Jai. Obrigado pela participação de todos. Hare Krishna. Jai Paulinho, Haribo. Adililo, o irmão já vai embora, aula tão legal, obrigado pela aula.
Ai, ai, o Otávio Odiaci botou aqui. Hoje estou apenas no Shravanam, só na audição, né? Valeu, Odiaci. Obrigado, Adilila. Hare Krishna, Hare Rama.